Importância do planejamento contínuo, participativo e adaptativo. O planejamento é um processo que define os objetivos e as metas a serem alcançadas, bem como estabelece as ações necessárias para tanto. É importante entender o planejamento como parte da gestão da unidade de conservação e não como um produto finalizado no plano de manejo. O planejamento contido no plano de manejo representa a primeira fase de um ciclo de gestão que é seguido da execução das ações planejadas, cujos resultados são monitorados e avaliados criteriosamente, fornecendo as condições para a aprendizagem e o início de um novo ciclo num processo contínuo. Para que o planejamento seja eficaz, a participação social deve ser estimulada. As decisões de manejo de uma unidade de conservação podem afetar direta ou indiretamente diversos grupos da sociedade. Por isso, a importância de participação das pessoas interessadas. A participação social de forma efetiva e qualificada no processo de planejamento contribui para um maior comprometimento da sociedade com as questões de conservação. Quando se participa do planejamento de uma ação, é possível compreender melhor os motivos de cada decisão, as diferentes alternativas para os problemas abordados e as razões para a escolha de uma determinada solução. A utilização da abordagem participativa no planejamento pode ser encarada como tarefa difícil, demorada e burocrática. Entretanto, com uma estratégia de participação qualificada e direcionada, tais dificuldades são reduzidas e os resultados tendem a ser mais eficientes e conectados com as realidades regionais do que empreendimentos que ignoram a participação social. E ainda, conflitos relacionados ao uso e ocupação da terra no interior e em torno da unidade de conservação podem ser reduzidos e até mesmo solucionados. Os benefícios do planejamento participativo são inúmeros, desde promover maior diálogo entre as comunidades e os gestores da unidade de conservação, passando pelo maior compartilhamento de conhecimentos, o que enriquece os diagnósticos, até mesmo a integração de ações de conservação com as demais iniciativas locais de gestão, como os comitês de bacias hidrográficas, planos de desenvolvimento rural, planos diretores, entre outros. Durante o processo de planejamento, a participação ocorre principalmente na esfera dos conselhos, que podem ser consultivos ou deliberativos, dependendo da categoria da unidade de conservação, além dos momentos especiais de participação, como reuniões em instituições locais, reuniões abertas, oficinas de planejamento participativo, reuniões técnicas. Assim sendo, é necessário enfatizar que o estímulo à participação social deve ocorrer antes da fase de planejamento. Esta etapa pode ser um atalho para alcançar o sucesso neste tipo de planejamento, que é feito de forma contínua, participativa e adaptativa. Tal estratégia pode render bons frutos ao relacionamento com os atores sociais e instituições locais, que certamente serão decisivos durante o processo de planejamento e podem perdurar ao longo da gestão das unidades de conservação. Dentre as condições que permitem um planejamento eficiente, participativo e cíclico, destaca-se a aplicação sistemática do monitoramento e avaliação das ações. Para cada meta estabelecida no plano, deve conter um ou mais meios para verificação objetiva dos resultados alcançados, incorporando as lições aprendidas. Com isso, aplica-se a abordagem de gestão adaptativa, ou seja, os gestores das unidades de conservação executam o que está estabelecido no plano de manejo, monitorando e analisando os resultados obtidos em relação aos objetivos e metas planejadas. Quando os resultados não forem os esperados, o planejamento deverá ser revisado, alterado e novamente executado, monitorado e os resultados analisados num processo adaptativo e contínuo de planejamento-replanejamento. Inúmeros processos ecológicos, econômicos e sociais estão em constante mudança,
fazendo com que seja necessário estar atento a novas possibilidades não previstas nos planos de manejo. Por exemplo, a rápida proliferação de uma espécie exótica que acarreta graves prejuízos à biodiversidade local e que demanda uma ação de manejo urgente, ou a chegada de grileiros que ameaça a integridade física dos moradores da unidade de conservação. Novas e importantes demandas surgidas no transcorrer da implementação de um plano de manejo ou a necessidade de atualizações pode justificar o início de um processo de revisão do mesmo, conforme Instrução Normativa ICMBio número 7/2017.